O método do divisor único é um dos métodos mais simples que nós temos. Usa-se para 3 pessoas, em que uma delas é o divisor e as outras 2 são selecionadoras. O divisor divide e os 2 selecionadores atribuem um certo valor a cada uma das partes e fica cada um com a parte que valoriza mais. Em princípio será isto, depois temos algumas considerações a fazer. Vamos olhar aqui para este exercício 9. A Alice, o Bruno e a Matilde vão dividir um terreno usando o método divisor único. Depois de fazerem um sorteio, ficou estabelecido que a Matilde é o divisor. A Matilde divide o terreno em 3 partes, T1, T2 e T3. A tabela mostra as licitações, ou seja, o valor percentual que cada participante atribuiu a cada uma das 3 partes. A Alice acha que a parte T1 vale 35%, que a parte T2 vale 40%, que a parte T3 vale 25%. O Bruno atribui os valores seguintes e a Matilde, como é divisora, obviamente acha que cada parte vale 1/3. Temos sempre que assumir que os divisores fazem divisões que para eles são justas. Para eles, cada parte, as partes valem todas o mesmo, porque não vão ser eles que vão selecionar com que parte é que vão ficar. Os selecionadores é que vão selecionar as partes que querem e o divisor vai ficar com a parte que sobra. Assim sendo, o divisor faz sempre uma divisão justa, faz sempre uma divisão em que cada parte vale 1/3. Determina o resultado final desta partilha usando o método divisor único. É bastante simples. Vimos aqui e vemos, por exemplo, para o Bruno, qual é a parte que ele valoriza mais? É a parte T1, então o Bruno fica com a parte T1. Alice, qual é a parte que ela valoriza mais? É a parte T2, então fica com a parte T2. E a Matilde fica com a parte que sobra. Desde que as partes com que cada pessoa fica valham mais de 33% do valor do terreno, esta divisão é justa. Porquê? Cada pessoa numa divisão entre 3 pessoas deve esperar ficar com uma parte que valha 33,3% do valor total da coisa que estão a dividir. Ou 1/3 do valor total da coisa que estão a dividir. O Bruno vai ficar com a parte T1, que vale 50%. Então para ele a partilha é justa. A Alice vai ficar com a parte T2, que vale 40%. Para ela também é justo. E a Matilde vai ficar com a parte T3, que vale 33,3%, o que também é justo. Uma consideração sobre uma divisão justa. Uma divisão justa é aquela em que cada pessoa fica com uma parte que vale pelo menos 1/3 do valor total do bem a dividir. É essencial saber esta definição. 1/3, no caso de estamos a dividir por 3 pessoas. Se estivermos a dividir por 4 pessoas, uma divisão justa é aquela em que cada pessoa fica com uma parte que vale pelo menos 1/4 do valor total do bem a dividir. Se estamos a dividir por 5 pessoas, 1/5. Se estamos a dividir por 2 pessoas, 1/2. E assim por diante. Vamos agora fazer uma outra consideração sobre as divisões. Todos os métodos que vocês aprendem para fazer divisões são métodos justos. Alguns deles podem não ser livres de inveja. Qual é a definição de um método ser livre de inveja? Cada pessoa fica com a parte que valoriza mais. Livre de inveja quer dizer que ninguém pode ter inveja da divisão. Esta definição também é essencial. Cada pessoa fica com a parte que valoriza mais. À primeira vista, as definições podem parecer iguais, mas não são. No caso deste exercício, cada pessoa vai ficar com a parte que valoriza mais. E, portanto, ninguém vai ter inveja dos outros.
A parte da Alice vale 40%. E para a Alice, a parte com que o Bruno ficou vale 35% e a parte com que a Matilde ficou vale 25%. Portanto, a Alice não só acha que a divisão foi justa, como não vai ter inveja de nenhum deles, porque nenhum deles tem uma parte que para ela seja mais valiosa que a sua própria. Mesma coisa para o Bruno, a parte com que ele fica vale 50%. A parte com que a Alice fica para o Bruno vale 40%. E a parte com que a Matilde fica para o Bruno vale 10%. Portanto, para o Bruno a divisão também é livre de inveja. E para a Matilde também, porque todas as partes valem o mesmo. Portanto, ninguém tem uma parte que valha mais do que a dela. Vamos agora fazer um exemplo em que a divisão não é livre de inveja. Ou pode não ser livre de inveja. Neste exemplo, vamos fazer a mesma coisa, mas com uma tabela de valores um bocadinho diferentes. Portanto, a Matilde dividiu o terreno e para ela cada parte vale 1/3. Mas a Alice acha que a parte 1 vale 40%, que a parte 2 vale 35% e que a parte 3 vale 25%. Podemos atribuir à Alice a parte 1 ou a parte 2. Ambas valem mais de 33%. Podemos atribuir qualquer uma delas e a divisão será justa. Mas se dermos à Alice a parte T2, que vale 35%, a Alice vai ter inveja de quem ficar com a parte T1, porque a parte T1 para ela é mais valiosa. Já para o Bruno, a parte T1 vale 50%, a parte T2 vale 40% e a parte T3 vale 10%. Imediatamente, quando tentamos fazer a distribuição, reparamos que há aqui um problema. O problema é que tanto a Alice como o Bruno atribuem um maior valor à parte T1. Então, para quem é que vai a parte T1? Para quem a valoriza mais, que é o Bruno. E nesse caso, a Alice é obrigada a ficar com a parte T2, porque se ficar com a parte T3 a divisão não é justa, 25% não é 33,3% ou mais. Portanto, a Alice tem que ficar com a parte T2 e a Matilde fica com a parte T3. Ora bem, esta divisão é justa? É. Toda a gente tem uma parte que vale pelo menos 1/3. A do Bruno vale 50%, a da Alice vale 35% e a da Matilde vale exatamente 1/3. Mas não é livre de inveja. Porquê é que não é livre de inveja? Porque a Alice ficou com a parte T2, que vale 35%, e a Alice preferia ter ficado com a parte T1. Portanto, pode sentir inveja do Bruno. É exatamente isto que temos que escrever numa pergunta de se um método é ou não livre de inveja. Vamos dizer, esta divisão é justa, mas não é livre de inveja, porque a Alice não ficou com a parte que valoriza mais. Então a Alice pode sentir inveja do Bruno, porque para a Alice a parte do Bruno é mais valiosa do que a sua. Vamos ver um último exemplo. O que é que fazemos quando alguém está empatado? Para a Alice e para o Bruno, a parte C1 vale 40% para os dois. É a que vale mais e vale o mesmo para os dois. Se recordam no exercício de cima, para os dois também era a parte C1 que valia mais, mas para o Bruno ela valia mais do que para a Alice, por isso nós atribuímos ao Bruno. Quando acontece o que está aqui, ambos atribuem maior valor à parte T1 e atribuem o mesmo valor à parte T1, então nós não a vamos distribuir. Nós pegamos numa das outras partes, preferencialmente a que vale menos para estas duas pessoas, que é a parte T3, e atribuímos-la à Matilde. O divisor, a Matilde, fica com a parte T3. Como o valor destas da parte T1 está empatado entre os dois, então o que se faz é juntar as partes T1 e T2 e a Alice e o Bruno dividem-nas entre eles usando o método de divisor selecionador. Ou seja, se tivermos um empate nos valores de uma das partes, atribuímos uma das outras partes ao divisor.
Juntamos as duas partes que são mais valiosas para os dois selecionadores, que é T1 e T2, e os dois selecionadores dividem-nas entre eles utilizando o método divisor-selecionador. Como uma última nota, todos os métodos que vocês estudam são justos, mas a maioria deles não são livres de inveja. O único método que é sempre livre de inveja é o método divisor-selecionador. E o método de Selfridge-Conway, que ainda não estudaram, também é livre de inveja. O método divisor-selecionador é sempre livre de inveja. Porque as pessoas, se eu fico, para o divisor cada parte vale 50%, por isso ele fica sempre com uma parte que teoricamente vale, é a parte que ele mais valoriza, porque ele valoriza as duas igualmente. Para o selecionador, ele vai sempre ficar com uma parte que vale mais de 50%, portanto também é a parte que ele mais valoriza. Assim sendo, o método divisor-selecionador é sempre livre de inveja. Já, como vimos aqui nestes exemplos, o método divisor único pode ou não ser livre de inveja, assim como a maioria dos métodos que vocês estudam.